Você já ouviu falar que a sardinha, um peixe modesto e barato, pode ser seu maior aliado para ter um coração forte e resistente? Eu sou a doutora Carolina Almeida, cardiologista com 15 anos de experiência em prevenção de doenças cardiovasculares em pacientes idosos, e quero revelar o que a ciência vem mostrando há décadas. As sardinhas concentram ácidos graxos, ômega 3 EPA e DU na forma marinha natural, acompanhados de nutrientes coadjuvantes, vitamina D, cálcio dialisável e pexitoligantes de minerais, que potencializam o efeito cardioprotetor de maneira superior às cápsulas sintéticas, enquanto as cápsulas de óleo de peixe disponibilizam ômega 3 isolado. Sem os cofatores presentes no tecido marinho, o consumo de sardinhas inteiras oferece sinergia nutricional, EPA e DU em perfil balanceado APROCH. 1. Reduzem triglicerídeos, estabilizam membranas celulares do cardiomiócito e inibem arritmias silentes. Vitamina D3, naturalmente coabundante na sardinha, modula a expressão de genes anti-inflamatórios no endotélio e fortalece a resposta imune cardiovascular. Peptídeos de colágeno e minerais biodisponíveis, cálcio, fósforo, melhoram a elasticidade arterial e a contratilidade miocárdica. Estudos em idosos mostram que a ingestão de 2-3 porções de sardinha por semana cada porção, 100, 120G, reduz triglicerídeos em 25%, eleva HDL em 10% e diminui marcadores de inflamação sistêmica PCAROS em 15% após 12 semanas. Resultados superiores aos obtidos apenas com suplementação de ômega 3 sintético. Além disso, o consumo regular de sardinha está correlacionado a uma desaceleração de 0,3 ms na velocidade da onda de pulso, indicador de rigidez arterial, potencialmente reversível em idosos com aterosclerose moderada. Hoje, iniciaremos uma jornada em 4 blocos. Ômega-3, de origem marinha, versus cápsulas sintéticas, porque a matriz alimentar faz toda a diferença. Quantidade ideal semanal para idosos, ajustando dose e frequência para máxima eficácia, receitas práticas, patês e saladas, que aumentam a absorção de ômega-3 e nutrientes coadjuvantes, dicas de conservação e preparo menos, como garantir sabor, segurança e retenção de nutrientes ao final. Você terá não apenas a motivação para incluir sardinhas na sua dieta, mas um plano claro para transformar esse alimento em um verdadeiro remédio. Cardiovascular. Quando você ingere sardinhas inteiras, não está consumindo apenas EPA e DU isolados, mas sim uma matriz complexa de nutrientes, que trabalha em sinergia para potencializar os efeitos cardioprotetores desses ácidos graxos. Em contraste, as cápsulas sintéticas geralmente contêm óleo concentrado de peixe ou mesmo ômega 3, derivado de algas, sem os cofatores naturais. Veja por que a forma marinha vence em vários aspectos. Biodisponibilidade superior ao comer sardinha. O ômega 3 está naturalmente incorporado em fosfolipídios e triglicerídeos, na proporção ideal para absorção intestinal. Estudos comparativos mostram que o EPA e o DU, provenientes de peixe inteiro, atingem picos plasmáticos até 30%, maiores do que os de cápsulas de óleo etílico puro, traduzindo-se em efeitos mais rápidos sobre triglicerídeos e função endotelial. Cofatores nutricionais sinérgicos, a vitamina D3 presente no tecido adiposo da sardinha. Regula genes anti-inflamatórios, por exemplo, inibe NF-B e promove síntese de óxido nítrico, reforçando a vasodilatação induzida pelos ômega 3. Já cálcio e fósforo, ligados a peptídeos de colágeno no peixe, contribuem para a elasticidade arterial, amplificando a queda na rigidez, medida pela velocidade de onda de pulso. Nenhuma cápsula contém esse complexo balanceado. Redução de subprodutos tóxicos, óleos sintéticos podem sofrer oxidação durante a extração e processamento, gerando peróxidos lipídicos, PAR, inflamatórios. A sardinha fresca, especialmente quando enlatada, com mínima exposição ao calor
e ao oxigênio. Mantém baixos índices de peróxidos e aldeídos reativos, protegendo o endotélio de estresse oxidativo adicional. Efeito alimento funcional completo, além de ômega 3. A sardinha fornece proteínas de alto valor biológico, peptídeos que inibem a ECA de modo suave, sem causar queda brusca de pressão, e minerais como selênio e zinco, que atuam como cofatores enzimáticos na defesa antioxidante glutationa, peroxidase. Esse conjunto favorece não só o perfil lipídico, mas também a reparação e a integridade vascular. Maior adesão e satisfação dietética, integrar um alimento saboroso como a sardinha, em pratos do dia a dia menos patês, saladas, assados, estimula a manutenção do hábito semanal. Já engolir cápsulas diariamente pode gerar fadiga de comprimido e esquecimento, reduzindo a eficácia terapêutica. Em resumo, embora as cápsulas de ômega 3 ofereçam conveniência, a sardinha inteira entrega uma sinergia de nutrientes que não pode ser replicada isoladamente. Biodisponibilidade otimizada, cofatores vitamínicos e minerais, maior segurança contra peróxidos e melhor experiência gastronômica. Para maximizar o impacto cardioprotetor da sardinha em idosos, levando em conta biodisponibilidade, tolerância renal e comodidade, menos a recomendação científica, converge para 2 a 3 porções semanais, cada uma de 1,001-2,0 g de peixe cozido ou enlatado peso drenado. Veja como ajustar essa dose ao seu perfil. Dose base 2 porções, semana total de EPA. Em cada porção de 120 gramas. Você ingere aproximadamente 1,2-1, 5 gramas de EPA e 1,2-1, 5 gramas de DO. Com 2 porções, soma-se 2,4-3, 0 grama de ômega 3 marinho por semana. Nível associado à redução de 15-2,0% nos triglicerídeos e queda média de 3-5 mmHg na pressão sistólica em estudos controlados com idosos. Vitamina D3. Cada porção fornece cerca de 200-300 UI, complementando a necessidade diária em idosos, 800-1000 UI, essencial à modulação inflamatória e saúde óssea. Dose otimizada, 3 porções. Semana EPA, elevam o total semanal para 3,6, 5 gramas de ômega 3, potencializando efeitos antiarrítmicos e de estabilização de placas ateroscleróticas. Cálcio e fósforo. Acrescentam 502,00 mg de cálcio biodisponível por refeição total, de 4,506,00 mg, 100, auxiliando na manutenção da densidade óssea, importante em idosos para prevenir fraturas, ajustes para função renal moderada, se a TFG estiver entre 30-4,5 ml por minuto, limite a 2 porções, semana e opte por sardinha em água menos sódio, para evitar sobrecarga de fósforo. Em TFG é menor que 30 ml por minuto, consulte o nefrologista. Pode ser necessário reduzir para uma porção 100 e monitorar fósforo e potássio séricos. Considerações sobre sódio em enlatados. Prefira versões com baixo teor de sódio, 200 mg por porção drenada, enxaguando brevemente sob água corrente para reduzir em até 30%. Isso evita elevação da pressão arterial e inibe retenção hídrica, mantendo o benefício vascular. Sincronização com outras fontes de ômega-3. Se você consome também cápsulas de óleo de peixe, ajuste o número de porções de sardinha, para não ultrapassar 5 gramas semanais, totais de ômega 3, EPA, prevenindo efeitos adversos, risco de sangramentos leves. Priorize sempre a fonte alimentar. Use cápsulas apenas para complementar falhas ocasionais. Distribuição ao longo da semana, exemplo de cronograma. Segundas e quintas-feiras no almoço, domingo no jantar. Isso mantém níveis sanguíneos de EPA estáveis e evita concentrações muito pontuais. Rotatividade de preparo. Intercale sardinha assada com patê e salada fria para manter variedade e adesão ao hábito.
Ao seguir essa estratégia de 2-3 porções semanais, você incorpora quantidades ideais de ômega-3 e cofatores nutricionais da sardinha, alcançando efeitos significativos na redução de triglicerídeos, estabilização da pressão e melhora da função endotelial, sem sobrecarregar rins ou medicações, para aproveitar ao máximo o ômega-3 e os cofatores da sardinha. Combine o peixe com ingredientes que facilitem a emulsão e a absorção intestinal de gorduras saudáveis, além de adicionar compostos antioxidantes que protegem o óleo de oxidação. Abaixo, 2 receitas fáceis de preparar. 1. Patê de sardinha com azeite e limão. Ingredientes: rende 4 porções de 50 gramas, 200 gramas de sardinha em lata drenada, de preferência em água, e com baixo teor de sódio, 2 colheres de sopa de azeite de oliva. Extra virgem, cerca de 20 ml. Suco de meia-limão, cerca de 10 ml. Um dente de alho pequeno opcional. Para antioxidantes extras, 1 colher de sopa de salsinha fresca, bem picada, pimenta do reino moída, na hora, a gosto. Modo de preparo: coloque a sardinha drenada num bowl com um garfo. Esmague grosseiramente, preservando alguns pedacinhos para a textura. Adicione o azeite de oliva e o suco de limão, mexendo em movimentos circulares até formar uma pasta homogênea. Se desejar, esfregue o dente de alho na lateral de outra tigela para liberar aroma e, em seguida, descarte o alho e transfira o patê para essa tigela. Tempere com pimenta do reino a gosto e finalize com a salsinha picada. Sirva imediatamente ou conserve na geladeira por até 48 horas, sempre coberto com filme plástico em contato com o patê para evitar a oxidação do azeite. Dica de absorção: o ácido cítrico do limão melhora a emulsão do ômega-3 e ativa enzimas lipolíticas no intestino, aumentando a captação de EPA, o azeite extra virgem. Fornece polifenóis que protegem esses ácidos graxos da oxidação prematura. 2. Salada mediterrânea de sardinha e grão de bico. Ingredientes: rende 2 porções generosas, 120 gramas de grão de bico cocido, pode usar enlatado ou enxaguado, 120 gramas de sardinha em lata drenada e lascada em pedaços meia cebola roxa, pequena fatiada, bem fina, 5 tomates cereja cortados ao meio, meio pepino japonês em rodelas finas, 2 colheres de sopa de azeitonas pretas sem caroço, 2 colheres de sopa de azeite de oliva, extra virgem suco de meia-limão, 1 colher para de chá de orégano, sal marinho seco e pimenta folhas de manjericão. A gosto. Modo de preparo: em uma tigela grande, misture o grão de bico, a cebola, os tomates cereja, o pepino e as azeitonas. Regue com azeite de oliva e o suco de limão, mexendo delicadamente para que o grão de bico não desmanche. Acrescente a sardinha lascada por cima, evitando misturar demais para manter os pedaços inteiros. Polvilhe o orégano, ajuste o sal e a pimenta, e finalize com folhas de manjericão. Sirva em seguida ou deixe descansar 10 minutos, em temperatura ambiente, para que os sabores se integrem antes de consumir. Dica de absorção: o grão de bico fornece fibras solúveis que, fermentadas no cólon, geram ácidos graxos de cadeia curta, melhorando a saúde da mucosa intestinal e reforçando a CAPTAC, de ômega-3, o manjericão e o orégano. Contém flavonoides que agem como antioxidantes, preservando a integridade dos ácidos graxos e promovendo vasodilatação. Ambas as receitas proporcionam cerca de 1,2-1, 5 gramas de EPA e 1,2-1, 5 gramas de D por porção de sardinha, além de cofatores naturais que reforçam seu efeito protetor. Você pode variar, incluindo cenoura ralada, pimentão vermelho ou folhas verdes, mas mantenha sempre a base de azeite extra virgin e limão para otimizar a absorção. Antes de tornar este plano de inclusão de sardinhas na sua rotina definitivo, considere estas adaptações conforme seu perfil de saúde. Função renal moderadamente reduzida, menos se sua taxa de filtração glomerular estiver entre 30 e 45 ml
por minutos. Limite a 2 porções semanais e dê preferência às sardinhas em água, enxaguando o peixe antes do consumo para reduzir o sódio. Monitore fósforo e potássio séricos a cada 2 meses. Hipertensão mal controlada. Menos caso sua pressão sistólica permaneça acima de 160 mmHg. Apesar de medicação, inicie com apenas uma porção semanal e assácia imediatamente a um vegetal folhoso rico em nitratos naturais rúcula. Espinafre, que ajuda a contrabalancear picos transitórios de sódio. Uso de anticoagulantes ou antiplaquetários, sardinha marinha possui pequenas quantidades de vitamina K e ômega 3 poderosos, que têm efeito leve sobre coagulação. Se usar varfarina ou AS, informe seu médico e faça controle de INER7, menos 10 dias após introduzir ou alterar a frequência de consumo. Doença gástrica ou refluxo. Para quem sofre de gastrite ou refluxo, prepare a sardinha em molho leve, azeite, limão e ervas. Em vez de fritar ou usar temperos ácidos fortes, consuma menos-a preferencialmente junto a uma fonte de fibra solúvel aveia. Maçã ralada para amortecer o suco gástrico. Artrite ou dor articular concomitante, quem já faz uso de suplementos naturais, anti-inflamatórios, curcumina. Boswellia pode combinar uma porção de sardinha logo após a suplementação para potencializar o efeito da curcumina, já que a gordura do peixe melhora sua absorção. Alergia a peixes ou sensibilidade digestiva, menos se houver alergia leve. Substitua sardinha por cavala ou arenque, que tem perfil similar de ômega 3 marinho, caso a digestão de peixe inteiro seja difícil. Consuma patês em pequenas quantidades, 50-60 grama, e lentamente aumente até a porção ideal. Idade muito avançada, 85 anos, ou fragilidade geral. Reduza para uma porção de 801,00 g semanal e combine com reforço. Proteico leve ovo ou queijo branco para garantir aporte nutricional sem sobrecarregar paladar ou digestão. Sensibilidade ao sódio em dietas hipossódicas, mesmo em enlatados com baixo sal. Passe brevemente as sardinhas em água corrente e mexerás, com ingredientes naturais ricos em potássio abacate. Banana amassada para ajudar a manter o equilíbrio hidroeletrolítico. Suporte social e educacional. Compartilhe receitas, técnicas de preparo e registros de consumo com familiares ou cuidador, para manter a rotina. Se você mora sozinho, congele porções individuais já temperadas, facilitando o uso sem desperdício. Revisão clínica periódica, menos agende avaliação cardiológica e laboratorial perfil lipídico, eletrólitos, função renal após 8-12 semanas de protocolo. Para ajustar porções ou incluir outras fontes de ômega 3, conforme seus resultados. Com essas precauções e ajustes, você garantirá que consumir sardinhas seja uma prática saborosa, segura e completamente alinhada às suas necessidades, reforçando a saúde do seu coração de maneira sustentável e prazerosa. Você já costuma comer sardinha regularmente? Conte como prefere prepará-la.